Fala, seus mal-amados. Entre abril e maio deste ano aconteceram os Jogos Universitários de Medicina na cidade paulista de São Carlos, também conhecidos como Intermed. No entanto, as imagens animalescas desse evento só vieram à tona agora, 4 meses depois, expondo uma masturbação coletiva de alunos da Unisa enquanto acontecia um jogo de vôlei feminino. Para piorar, os alunos ainda praticaram blackface e alguns integrantes desse grupo de futuros médicos, abusadores e mutiladores deveriam se envergonhar da própria anatomia com elementos ostentando micropirocas que mal ocupam um pixel nas imagens após o zoom. Sério, se eu fosse esse sujeito em questão, que vocês não verão aqui por motivos óbvios, eu só tomaria banho de bermuda jeans, estilo Tobias Fink de Arrested Development. E o que se viu ali foi uma tentativa de emular de forma ainda mais grotesca filmes de fraternidade universitária americana, produções que costumam expor o jovem bem-nascido daquele país que entra em instituições da Ivy League e passam 4 anos cheirando muita cocaína, cometendo atrocidades sexuais, dando PT no Tesla que ganharam do pai que trabalha no Vale do Silício e cometendo bullying com novatos que às vezes podem ficar até paraplégicos. Na gringa, isso é tão naturalizado a ponto de virar tema para filmes de comédia. A exceção seria a série Scream Queens, disponível na Star Plus, que é uma crítica bem-humorada sobre patricinhas que estão em uma irmandade, versão feminina da fraternidade. No Brasil, não funciona bem assim. Verdade seja dita, não é de hoje que isso acontece por aqui, principalmente em instituições privadas e cursos de elite das universidades públicas, em especial medicina, é claro, mas essas baixarias e crimes são cometidos quase sempre no sigilo, até agora, com celulares com câmeras mais potentes que a lente do telescópio Hubble, passou a ser normal que essas cenas sejam capturadas. E por mais que haja cuidado para não expor na internet, é quase impossível controlar um vazamento. Mas antes de continuar o nosso vídeo, fiquem com uma mensagem dos nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. E aí você que gosta de conforto, tecnologia, praticidade e tem bom gosto. Então, se você ainda não conhece as roupas da Insider, precisa conhecer. A Insider vem patrocinando a Galãs Feios há alguns meses e quem comprou até agora aprovou. Isso porque as peças da Insider têm tecido anti-odor, evaporam rapidamente o suor do corpo, não desbotam com as lavagens e não precisam ser passadas. Você nunca mais vai precisar sair todo amassado de casa. Por conta dos tecidos serem especiais, as peças da Insider são mais difíceis de amassar e quando amassam, não é necessário passar, pois o próprio calor do corpo, ou se você deixar num cabide, ela vai ficar na estica. E estão disponíveis dos tamanhos PP ao XXGG em diversas cores. Quer mais motivo para começar a sair mais bem diagramado? Usando o nosso link e o cupom GALASFEIOS, que está na descrição e no primeiro comentário, você vai ganhar 12% de desconto em qualquer produto do site. São camisetas como esta Tech T-shirt, bermudas, cuecas, meias, bonés. Se eu fosse você, não perdia mais um minuto. Faça como eu e a nossa audiência e use as roupas da Insider. E desta vez os alunos da Unisa se deram mal. A repercussão do que está sendo chamado de punhetaço foi tão negativa que 6 dos participantes dos atos foram supostamente expulsos da instituição, que cobra a bagatela de 10 mil por mensalidade de cada um dos alunos. Esse valor é o ponto mais importante da história, é uma tentativa de proteger os envolvidos, porque obviamente estamos falando aqui de filhos de outros médicos ou de pessoas muito bem relacionadas na sociedade, como empresários, juízes, industriais, Faria Limers, políticos do PSDB, artistas e toda a sorte de profissionais liberais bem remunerados e a elite do funcionalismo público. Afinal, não é qualquer trabalhador que pode rasgar 10 mil por mês para pagar mensalidade de uma universidade de medicina que não está nem entre as 50 melhores do Brasil. É preciso ser muito rico e muito orgulhosamente otário para isso. Depois que o caso veio à tona, novas imagens surgiram mostrando que a prática é comum, envolvendo não só homens, mas inclusive alunas que mostram a bunda durante partidas esportivas. Apesar
Apesar disso, como qualquer pessoa que não se faz de sonsa sabe muito bem, as maiores vítimas dessa naturalização da violência acabam sendo as mulheres, mesmo quando elas eventualmente topam copiar o pior tipo de comportamento dos homens. A promotora de justiça Fabiana Dalmas comentou na Globo News que o caso pode ser enquadrado como misoginia e violência e que a normalização dos atos faz com que as vítimas muitas vezes não se reconheçam como vítimas. Muitas alunas podem achar que era só brincadeira. Inclusive, um dos ouvidos em off pela imprensa reforçou exatamente esse discurso, de que os jogos são um mundo à parte e que eles têm noção de que não se deve repetir o que acontece ali em outros ambientes. Não mentiu, nas festas da Intermed, por exemplo, eles não repetem isso. O que acontece longe do público é ainda pior, a ponto de talvez motivar o próprio Jair Bolsonaro em pessoa a pedir para a molecada dar uma maneirada. Mas já apareceu quem defendesse os envolvidos com base na pouca idade deles. Seriam apenas jovens, se divertindo. Afinal, quem nunca bateu uma no meio de uma quadra, não é mesmo? Esse discurso eu ouvi sobre os idosos que participaram do 8 de janeiro. Se a falta de maturidade ou excesso de idade virar regra para atenuar comportamento escroto, ficou muito fácil arranjar desculpa para ser desgraçado na sociedade e colocar em risco o bem-estar da coletividade. Eu já fui jovem. Se não morrer antes, em 20 anos, poderei ser considerado um idoso. Portanto, só posso falar daquilo que tive experiência, que no caso é ser um aluno universitário entre os 17 e 21 anos de idade, ou seja, muito novo. E embora meu curso estivesse lotado de pessoas deploráveis, que eu hoje agradeço a Deus por não saber nem o paradeiro, nunca aconteceu nenhuma atitude que resvalasse em algo desse tipo. Só rolou as baixarias típicas da juventude em qualquer época da história, como muito consumo de droga, alcoolismo, chifres e colocar o nome em trabalhos grupais, mesmo sem ter ajudado em absolutamente nada. Ninguém pode ser chamado de moralista ao criticar o que rolou na Unisa. Há uma linha tênue entre hedonismo e crime. Outra coisa que esse tipo de situação gera é muita hipocrisia. A MBL, Olavo de Carvalho, Weintraub e os Bolsonaros sempre foram extremamente críticos às universidades públicas, que eles acusavam de ser antros de depravação moral, mas até agora o silêncio de todos sobre a Unisa é ensurdecedor, especialmente o do filósofo. Olavo chegou a dizer que universidades públicas só serviam para 3 coisas: suruba, consumo de drogas e propaganda comunopetista. Ironicamente, quando ficou doente na Virgínia, pegou um avião e veio se tratar de graça no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas da USP. Mas percebam que as universidades particulares, mesmo sem ter o nível de excelência das públicas, nunca foram alvo das críticas dessa turma. Pelo contrário, toda semana o MBL invade uma instituição pública para tentar provar sei lá o que, e o máximo que encontram são jovens de cabelos coloridos e umas pichações babacas típicas de quem tem 20 anos e acabou de se politizar. Mas sabe por que, por exemplo, até o momento nenhum desses citados sequer criticou o que rolou na Unisa? É fácil. Além de terem o objetivo de tentar manchar a imagem das instituições públicas na sociedade, sujeitos como Mamãe Falei ou Eduardo Bolsonaro jamais criticariam esses atos, pois perderiam eleitores em potencial. Perderiam votos dos mesmos médicos que, depois de formados, vão criticar o programa Mais Médicos, enquanto jamais aceitariam atender numa UBS do interior do Piauí. Os mesmos que, depois de formados, vão receitar até pasta base contra a Covid, caso o mito deles mandem. São os vigaristas. E é isso, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá e não deixem de conhecer nossos novos modelos de camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que passam pano para os alunos da Unisa só porque eles são jovens, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.